E a expectativa é a mãe de todas as frustrações. A gente vai jogar contra o Cruzeiro. O Thiago Silva, ele bateu cruzado, caiu Jorge! Depois contra o Flamengo. Araújo, escanteio pro Flamengo na primeira trave! Gol! Depois contra o Palmeiras. Colocou aqui, arrumou, limpou, bateu pro gol, Tigre! Depois contra o São Paulo. Tapia chegou, olhou, calibrou, bateu! E nós vamos voltar pro Brasil para ser campeão. Seja do brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Tá sabendo legal. Vitinho vem aí. Ô Lelê, ô Lalá. O Vitinho vem aí e eu não vou mais aguentar. Com todo respeito ao profissional Vitinho, irmão. É um desgosto do caralho. Você perdeu o John Arias e vinha o Vitinho. Ah, André, mas não é o substituto do Arias. Foda-se. Quem vai ser o substituto do Arias? O Inestrosa? O TT? O Teteu? Que coisa, não? Mas é isso aí, a gente tem que cuidar da nossa vida, mas como eles gostam de sacanear pra caramba, a gente também gosta de tirar aquele sarro dos tricolores. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a apelação do Atlético Mineiro, tentando colocar esse rapaz aqui para jogar, sendo que ele está suspenso, né? Após aquele chororô todo entre os jogadores do Atlético Mineiro reclamando do Wallace, porque o Wallace falou que recebe em dia e perguntou se esse mês eles já receberam o salário. É muito chororô. E falando sobre o Sub-20, hoje tem decisão contra o Cruzeiro, já eu falo para vocês o horário, o local da partida e onde assistir esse jogão de bola, e sobre chegadas e saídas de jogadores e também sobre o crescimento da nação rubro-negra. Os Antes realmente têm motivo para arrancar todos os cabelos possíveis, porque a nação cresce mais do que bolo fermentado. E em relação à chegada e saída de jogadores nessa temporada de 2025, o Flamengo terá um lucro de mais de 35 milhões de euros, né? Contando os jogadores que o Flamengo já contratou e ainda colocando nessa conta o Carrascal. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se vocês puderem, deixe o seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E para quem não sabe, hoje tem decisão pelo Sub-20, Flamengo versus Cruzeiro, pelas quartas de final da categoria, né, do Brasileirão da categoria. E na última fase, que foi a fase de grupos, a regra era a seguinte: os 8 primeiros eles se classificariam já para as quartas de final, e foi isso que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo se classificou na quarta colocação com 33 pontos e o Cruzeiro se classificou com 32 pontos na quinta colocação. Então, por causa disso, o Flamengo ele decide em partida única no seu território, no Rio de Janeiro, né? A partida não será na Gávea, será no Estádio Luso Brasileiro, isso porque a estrutura do Estádio Luso Brasileiro aqui na Ilha do Governador, ela é melhor para a parte de transmissão. Então, por isso que o Sport TV geralmente ele escolhe o estádio aqui da ilha. A partida começará às 3 horas da tarde e o Flamengo terá um caminhão de bons jogadores em campo, né? Segundo o site Mundo Bola, o Flamengo entrará em campo com o Léo Nanete no gol, o Anderson da Mata, Felipe Vieira e Gustavo Souza. Na parte do meio de campo, né, volante, também meio atacante, o Flamengo entra com o Fabiano, Joshua, de olho no Joshua, hein, porque o jogador é diferenciado, moleque novo, chegou no Sub-20 e chegou daquele jeito, né, comandando ali o meio-campo do Flamengo. O Joshua é o famoso camisa 10, né, aquele cara que eu falo sempre, quando ele tiver mais maduro, é um jogador que pode exercer muito bem a função do Arrascaeta. Um pouco mais na frente ali, Bruno Xavier, Pedro Leão como homem-gol do Flamengo, Chola e Felipe Tereza. Segundo o Mundo Bola Flamengo, esse é o time do Mengão para entrar em campo. E a gente fica muito feliz, né, de poder acompanhar a nossa molecada, que alguns jogos atrás venceu o Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen profissional. O time Sub-20 do Flamengo meteu 5 neles, quase derrubou o técnico Ten Hag, que estava estreando pelo Bayer Leverkusen. Então, que o Flamengo jogue com toda essa disposição para a gente conseguir a vaga na semifinal, né? Jogo único, em caso de empate, a partida irá para os pênaltis. O meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo. E se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloque aqui embaixo do vídeo. E lógico, bom jogo a todos. E nação rubro-negra agora, duas notícias que deixarão os Antes arrancando os cabelos. Uma delas já está aqui no GC, a nação rubro-negra cresce mais do que bolo fermentado, e a segunda é sobre o lucro que o Flamengo está tendo entre idas e vindas de jogadores nessa temporada de 2025. Vamos começar falando sobre o tamanho da nação rubro-negra, né? Uma pesquisa feita pelo IPEC em 2025 mostrou que a nação
corresponde a 21,2% da população brasileira. E o Corinthians, 11,9%, né? E por essa pesquisa a gente está vendo que a torcida do Corinthians ela está diminuindo, pesquisa após pesquisa. E a nação rubro-negra continua crescendo bastante. O terceiro colocado é o Palmeiras, o quarto é o São Paulo e o quinto é o Vasco. Mas com um detalhe, né? Se a gente for calcular o tamanho da população nacional, que da última pesquisa foi de 211 milhões em relação a pessoas morando aqui no Brasil, o Flamengo, com 21,2%, corresponde a mais de 44 milhões de torcedores. E como, lógico, existe aí um hiato da última pesquisa do Censo Nacional, com certeza a gente já está com mais de 50 milhões de torcedores. E isso, lógico, deixa a gente cada vez maior e isso ajuda muito o Flamengo a conseguir bons patrocínios com valores cada vez mais altos. Por quê? Como somos uma nação de mais de 50 milhões de torcedores, né? Porque essa pesquisa aí não está englobando todos os torcedores de fora do Brasil, então a gente pode colocar em mais de 50 milhões de torcedores. E falando sobre chegada e saída de jogadores, dá uma olhadinha aí nesse gráfico, né, feito pelo UOL, que em relação à saída de jogadores, o Flamengo conseguirá nessa temporada, se todas as metas forem batidas, 80 milhões de euros, ok? Fabrício Bruno, 7 milhões de euros, Alcaraz, 18 milhões de euros, né, com metas, Gerson 25 milhões de euros, Wesley 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros com metas batidas, se Deus quiser ele conseguirá bater todas as metas, totalizando 80 milhões de euros. Em relação à chegada de jogadores, o Jorginho veio gratuitamente, Saúl também, o Emerson Royal 9 milhões de euros, Samuel Lino 24 milhões de euros com metas a serem batidas, e a gente pode botar aí mais 12 milhões de euros em relação ao Carrascal. Se a gente somar, dá 45 milhões de euros. Um lucro bastante grande em relação à parte financeira. E apesar dessas chegadas com valores altos, né, deixando a mídia paulista, a imprensa paulista que se preocupa tanto com o Flamengo, deixando ela muito preocupada, questionando, né, o valor que o Flamengo está pagando pelos jogadores. Mas, galera, a gente tem dinheiro nos cofres e isso não deve ser nenhuma preocupação para o Flamengo. Seria preocupação caso Corinthians ou Atlético Mineiro estivesse fazendo essas contratações. Então, é isso em relação à parte financeira e também ao crescimento da nação rubro-negra. Com certeza você está muito feliz e os antes vendo essas notícias estão bem desesperados. Samuel Lino, Saúl, que é um espanhol que veio para o Brasil, entre outras contratações, Emerson Royal, Carrascal chegando, Flamengo se reforçando, um time que já é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, né, com o melhor elenco, se reforça e deixa o elenco cada vez mais completo para essa temporada tão sacrificante que é a temporada de 2025. Quando o time disputa todos os títulos, geralmente chega no final ali do ano com 80 partidas, 70 e poucas partidas, que provavelmente seja o caso do Flamengo, mas o Flamengo está fazendo o que tem que fazer, se reforçando e rodando o elenco partida após partida, não perdendo a sua qualidade jogo após jogo. Às vezes a gente ganha por 1-0, mas Campeonato Brasileiro é assim, meio a zero já é goleada, porque o que vale são os 3 pontos. E falando agora sobre Flamengo versus Galo, amanhã temos decisão, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o chororô ele continua, né? Após o jogo, vários jogadores chorando por causa do Alacian e depois desse choro, o Atlético está tentando ali um tapetão, né? Colocar o Dudu, que está suspenso, para jogar a partida de amanhã, né? O último jogo do Flamengo foi bem traumático para o Atlético Mineiro, né? Como geralmente tem acontecido nos nossos jogos. O Flamengo tem colocado o Atlético na roda por muitas vezes, às vezes o Flamengo ganha por um placar magro de 1-0, como foi no último jogo, mas o choro ele sempre é eterno, né? O Hulk sendo consolado pelo Felipe Luiz por causa do Alacian, né? Um outro jogador do Atlético Mineiro reclamando e chorando porque o Alacian fala que ele recebe em dia e perguntou se o jogador do Atlético tem recebido os salários em dia. Parece aquela história de colégio, né? Ô tia, ele tá me provocando. Ô tia, não sei o que lá. Ainda veio o Luiz Fabiano, o cara mais controverso dentro de campo, para falar sobre o comportamento do Alacian. Quem é você, Luiz Fabiano, para falar do comportamento de alguém? E em relação a essa notícia aqui, ó, o Atlético Mineiro, ele entrou com recurso no STJD pedindo um efeito suspensivo para o Dudu, que foi suspenso
está cumprindo com a sua suspensão de 6 partidas, mas o Atlético Mineiro, como é tradição, ele tenta ganhar também fora do campo, né? Porque não consegue ganhar no campo, ele tenta alguma artimanha para fora das 4 linhas conseguir algum tipo de vantagem, como está tentando no STJD. E vocês duvidam? Tem alguma dúvida que o STJD vai permitir aí que o Dudu consiga entrar em campo nesse jogo de amanhã? Eu não tenho muitas dúvidas sobre isso não, né? Se o STJD acatar esse pedido do Atlético Mineiro, para mim é mais do que normal. Difícil seria se o Flamengo tivesse feito um pedido desse e o STJD ele concedesse para o Flamengo o efeito suspensivo para algum jogador nosso. Mas como é do Atlético Mineiro, que é assim com a CBF, com o pessoal lá de dentro ali dos meandros dos escrutínios do futebol nacional, eu não duvido de nada. Então eu queria muito saber a sua opinião. Será que o STJD concederá esse efeito suspensivo para o Dudu? Eu acho que sim. Vocês apostariam em quê? Por favor, coloca a sua opinião aqui embaixo do vídeo. Brincadeiras à parte, amanhã tem decisão, jogo importantíssimo, e a gente tem que fazer aquele resultado dentro de casa. Não que a gente não jogue bem fora de casa, mas se a gente conseguir um resultado positivo amanhã contra o Atlético Mineiro, já é meio caminho andado para a gente conseguir a nossa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos partir para cima. Vocês acham que o Felipe Luiz colocará um time misto ou colocará a força máxima? Sua opinião é muito importante, comente aqui embaixo do vídeo. Lógico, bom jogo a todos. Espero que amanhã eu consiga fazer um vídeo para trazer todas as informações sobre o Flamengo e Atlético Mineiro. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.